Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui e a gente vai dar continuidade então ao nosso estudo sobre escalas termométricas. E nesse momento a gente vai falar da escala Fahrenheit, tá? Do que se trata essa escala Fahrenheit, né? Por que ela é tão diferente assim da escala Celsius, né? Que outrora a gente viu, né? Bom, pessoal, a escala Fahrenheit, ela foi proposta então por Daniel Gabriel Fahrenheit, tá? Esse carinha amistoso que nós temos aqui na nossa imagem, tá? Também ali no século XVIII, tá? E ela foi amplamente difundida nos países de língua inglesa. Então, por isso que ela é predominantemente utilizada pelo Reino Unido, né, pelos Estados Unidos da América, já que ela teve origem nessa linguagem, tá? E depois foi mais facilmente, né, culturalmente difundida nessa cultura, tá? O que acontece nessa escala, tá, gente? Nessa escala, Fahrenheit ele não tomou como base a água, tá? Ele utilizou outros parâmetros para criar sua escala. Por isso que a gente tem essa divergência. Tá? No caso, ele utilizou uma solução de água, gelo e sal de amônia. Tá? E fazendo a medição, né, criando a sua escala, colocando ali o seu termômetro, tá, criado, desenvolvido por ele mediu ali e nomenclou isso como o grau zero, tá? Ou agitação zero para ele seria essa solução. Tá? Enquanto que ele passa a utilizar o 100 de referência, tá? A temperatura do corpo humano. Tá? Então, 100 graus Fahrenheit compreende, né, ou corresponde à temperatura média, né, do corpo humano. Então ele toma como base outras relações diferente de Celsius, né? Celsius ele usou ali a ideia do gelo, né, da água em estado sólido e da água em mudança de fase para o estado de vapor. Tá? Então, por isso que você tem essa diferença. Tá? Então, quando a gente vai comparar as duas escalas, você vai ter uma diferença bem observada. Tá? Pensando, né, na escala Celsius, 100 graus Fahrenheit, ele compreenderia ali aproximadamente, tá, 36 graus Celsius. Tá? Então, você tem uma diferença ali um tanto quanto grande, né, ou uma diferença razoável aí. Tá? Então, após então, né, fazer essa medição, ou seja, tomar estes dois pontos de referência, né, Celsius, o Fahrenheit ele tomou a mesma padrão que Celsius, né, fazendo a divisão então desses pontos em 100 partes iguais. Tá? Então ele seguiu o mesmo procedimento. Ele foi lá, marcou o 0 Fahrenheit, tá? Marcou o 100 Fahrenheit, tá? Então, temperatura do corpo humano, tá? Temperatura da solução de água, gelo e amônia, e fez a divisão desses valores, tá, em 100 partes iguais, certo? Porém, né, você pode perceber que a temperatura dessa solução não condiz com a temperatura em graus Celsius, assim como o 100, né, ele corresponde aqui a aproximadamente 35 graus Celsius, que seria a temperatura do corpo humano. Então você tem essa diferença entre eles. Tá? Então, quando comparada, né, essa escala Fahrenheit com a escala Celsius, nós temos que o 0 Celsius, né, que é a temperatura, no caso, do gelo, né, ou a água em estado de fusão, né, passando do estado sólido para o estado líquido, ela é de 32 graus Fahrenheit, tá? Enquanto que a temperatura de ebulição da água é de 212 graus Fahrenheit. Tá? Então a gente tem essa divergência exatamente provida dos pontos, né, de análise, né, quem foi utilizado como esses extremos para medição. Tá? Então, comparando a escala Celsius e Fahrenheit em relação ao ponto de fusão e ebulição, temos que 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit e 100 graus Celsius ao 212. Né? Dessa forma, observa-se o quê? Tá, gente? Observa-se que a diferença, né, ou ali a razão de comparação de graus Fahrenheit
tá? Para o graus Celsius é de 180 partes. Tá? Note que de 32 graus Fahrenheit para 212 graus Fahrenheit, nós temos exatamente 180 unidades. Tá? Então, essa é a relação de proporção entre elas. Tá? Enquanto, né, que grau Celsius ou a escala Celsius ela corresponde a 100 divisões. Né? Então nós temos ali como base que se a gente tomar a temperatura em Celsius menos zero, né, o que é esse zero? Né? É a unidade da temperatura de fusão da água, né, que foi adotada por Celsius. Em relação a essa variação, né, entre esses dois pontos, vou colocar aqui ponto de fusão, né, aqui é ponto de vaporização e o ponto de fusão, né, a diferença, tem que corresponder à mesma variação acontecendo na escala Fahrenheit. Né? Então, 32 Fahrenheit, graus Fahrenheit, é o ponto de fusão da água, né? 212 é o ponto de vaporização e 32 é o ponto de fusão. Né? Então, quando a gente correlaciona essas razões entre essas duas escalas, né, a gente chega nessa relação que vocês já devem conhecer, que a temperatura em Celsius dividido por 100 vai ser igual à temperatura em Fahrenheit menos 32, que é o ponto então de fusão nessa escala, dividido por 180, tá? Então a razão entre elas. Fazendo aqui uma simplificação dessa expressão, tá? Fazendo uma simplificação, tá? Nós teríamos aqui, podendo, né, 100 e 180 são múltiplos, a gente pode fazer a divisão deles por 20, né? E fazendo essa divisão, 100 por 20 vão gerar 5, 180 por 20 são 9. Então a gente consegue estabelecer essa relação aqui, tá? Pessoal, nesse vídeo eu não vou fazer nenhum exemplo, tá? Deles, né, dessa mudança aqui de escala, tá? Porque eu vou deixar exclusivamente um vídeo para a gente fazer a resolução de alguns exercícios e fazer essa conversão entre escalas, tá certo? Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. No próximo a gente vai estar falando sobre a escala Kelvin, né? Ou a escala dita aí absoluta. Perfeito? Grande abraço e até lá. Fui!